Ocupa a tribuna no dia de hoje para tratar de um tema que atualmente se encontra no topo das preocupações da população brasileira: os alarmantes índices de violência do país. Essa situação motivou uma reunião que nos pareceu oportuna entre os presidentes da República, do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal para discutir e encaminhar soluções para o que podemos denominar de uma autêntica tragédia nacional. Segundo dados do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 58 mil pessoas foram vítimas de homicídio no Brasil em 2015, o que corresponde a uma taxa de 29 mortes para cada 100 mil habitantes. Isso significa, minha cara presidente, senadora Ana Amélia, que uma pessoa foi morta a cada 9 minutos no nosso país. Este é o segundo maior número de homicídios já registrado no país e consolida uma mudança no nível desse indicador, que se distancia do patamar de 48 a 50 mil homicídios ocorridos entre 2004 e 2007 e dos 50 a 53 mil homicídios registrados no período de 2008 a 2011. Para situarmos o problema, estas mortes representam mais de 10% dos homicídios registrados no mundo. Quero repetir, o número de mortes que ocorrem no Brasil de homicídios dolosos corresponde a 10% dos registros do mundo, quando é sabido, por exemplo, que a população brasileira deve representar pouco mais de 2%, 2,5% da população mundial. Isso, infelizmente, nos coloca como o país que se situa no topo do ranking, desse desprimoroso ranking do país que registra o maior número de mortes por homicídio no mundo. Entre 2011 e 2015, foram contabilizadas mais de 280 mil vítimas no Brasil, o que supera o número de mortes nesse período registrado na Guerra da Síria. Além dessas mortes, foram registrados somente no ano passado mais de 45 mil estupros e aproximadamente 500 mil veículos foram roubados ou furtados. Esses números constatam que nossas políticas públicas têm sido ineficientes e incapazes de conter essa escalada. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, esse cenário é marcado por uma disparidade regional que merece reflexão. Temos estados como São Paulo, onde a taxa de mortes violentas intencionais no ano passado alcançou 12 para cada 100 mil habitantes. Já em Sergipe, esse índice alcançou 57 mortes por 100 mil habitantes. Em geral, estados do Sul e Sudeste estão abaixo da média nacional, enquanto estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em sua maioria, apresentam valores acima desse percentual. Entretanto, como nessas regiões com índices mais elevados, temos um comportamento dispar. No Nordeste, em 2015, Alagoas reduziu em 21% a taxa de homicídios, assim como o Ceará, que mostrou um avanço com uma queda de 9%. No Centro-Oeste, destaco a redução em cerca também de 9% obtida pelo Mato Grosso do Sul. Considerando o país como um todo, tivemos uma redução de 2%. No caso do meu estado, de Pernambuco, estamos observando um retrocesso nos ganhos obtidos entre 2007 e 2013, decorrentes do programa Pacto pela Vida.
No ano passado, Pernambuco registrou o quarto maior crescimento na taxa de homicídios entre os estados da Federação, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, com cerca de 3.900 mortes violentas ou 11 assassinatos em média por dia, ou quase uma morte a cada 2 horas. Esse, até então, era o pior resultado do Pacto pela Vida. Infelizmente, nesse ano, nós já vemos observando números ainda mais desalentadores. Até setembro, já foram quase 3.200 mortes violentas, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. A continuar essa tendência, fecharemos esse ano com mais de 4.300 assassinatos, retrocedendo a uma taxa de homicídios maior do que os níveis observados em 2009. A continuar essa tendência, podemos ultrapassar ainda este ano o número de mortes violentas do estado de São Paulo, que tem uma população quase 5 vezes maior do que Pernambuco. Além disso, temos observado uma alta generalizada nos assaltos a ônibus, roubos de carros e explosões de caixas eletrônicos. Isso vem acontecendo na região metropolitana e no interior do estado. Para ilustrar esse quadro, somente no ano passado foram registrados 15.000 roubos e furtos de carros, um crescimento de 20% em relação a 2014. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, quais são os principais determinantes dessa situação extremamente grave que afeta o Brasil e que se agravou extraordinariamente no meu estado, em Pernambuco? É claro que existem fatores que são comuns a todos os estados da Federação. Podem-se identificar alguns deles: o aumento do consumo de drogas ilícitas, em especial o crack, que por sua capilaridade e preço menor alcança os rincões mais distantes do país. A difusão das armas de fogo, a despeito da aprovação da lei do Estatuto do Desarmamento, que foram usadas em mais de 3/4 das mortes violentas. E as lacunas na nossa justiça criminal, que em alguns casos pode ser muito protetiva e, pelo excesso de recursos, torna o sistema moroso. Esse arcabouço tem um poder menos dissuasório e pode, ao final, incentivar a prática do crime. Por outro lado, existem respostas ou políticas estaduais diferenciadas que podem gerar resultados positivos e concretos no combate à criminalidade. Nesse sentido, o Pacto pela Vida em Pernambuco foi considerado uma referência exitosa até 2013, quando, à época, se conseguiu reduzir substancialmente a taxa de homicídios. Entretanto, a partir de 2014, temos observado sinais de esgotamento do programa, que precisa ser urgentemente revitalizado. Em entrevista recente, o sociólogo José Luiz Raton, mentor do Pacto pela Vida, aponta que o programa morreu e indica as principais razões. Segundo o especialista, ocorreu pouco investimento em tecnologia para prevenção e controle do crime, em formação policial permanente e diversificada, compatível com as novas realidades criminais e com o respeito aos direitos humanos, e em programas de prevenção da violência com maior cobertura. Além disso, não ocorreram os gastos necessários em polícia científica e na formação de um banco de dados mais sofisticado, ou seja, na área de inteligência, que é a área mais
importante para responder a essa escalada de criminalidade. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, e na raiz dos problemas está a ausência de gestão e de comprometimento do governo estadual com as metas do programa e o acompanhamento dos indicadores de criminalidade. Faltou, segundo o sociólogo Raton, institucionalizar de forma permanente a incorporação das organizações da sociedade civil ao Pacto pela Vida, estabelecendo um Fórum Estadual de Segurança Pública ou conselho que acompanhasse e monitorasse o programa. Temos observado descaso e falta de priorização do tema. Em gestões passadas, o governador participava diretamente das reuniões e impunha um sentido de urgência. Além disso, os recursos humanos e materiais estão em processo de deterioração. As polícias militar e civil também andam desmotivadas. As promessas de valorização e da oferta de equipamentos e estruturas adequadas para melhorar a atuação policial ficaram no vazio. Delegacias fechadas, armamentos defasados e até falta de material de limpeza e de escritórios são relatados. A taxa de encarceramento não acompanha o crescimento da criminalidade. Um relatório da OAB de Pernambuco, já em 2014, apontava para o colapso do sistema prisional, que apresenta superlotação, não tem, evidentemente, capacidade de promover a ressocialização e nem de ampliação da população carcerária. Enquanto isso, o Pacto pela Vida sobrevive somente na propaganda do governo e a sensação de insegurança e medo dominam a população de Pernambuco. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil precisa de uma política nacional de segurança pública em que possamos valorizar a cooperação federativa no combate à criminalidade, melhorar e ampliar o nosso sistema penitenciário e proteger nossas fronteiras do tráfico de drogas e armas. Este também é um diagnóstico que derivou da reunião entre os presidentes dos poderes da República na semana passada. O Congresso e o Senado precisam priorizar essa pauta no tocante aos temas legislativos. Enquanto esse arcabouço não se estrutura, Pernambuco não pode assistir passivamente ao aumento da criminalidade. É preciso recuperar a capacidade de gestão e a liderança no combate à violência. Nossa população reclama por medidas urgentes que coloquem um freio à escalada da violência e possam trazer paz e segurança para as ruas e os lares desse país. Meus caros senadores José Medeiros e Paulo Paim, eu creio que essa Casa e o Congresso Nacional precisam, mais do que nunca, oferecer uma contribuição a esse tema que talvez seja hoje o mais angustiante tema que aflige a sociedade brasileira e que é revelador da patologia social do Brasil, de uma sociedade que não se reconhece como uma sociedade fraterna, que seja verdadeiramente espaço de uma convivência harmoniosa. Há algo que nos desafia e que exige uma resposta adequada. Por isso, o Congresso Nacional precisa, evidentemente, participar desse processo e também definir e formular uma agenda. É essa a expectativa da sociedade, é isso que se espera do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhora Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, senhor. Me concede só uma parte, já terminando. É muito rápido, senhora Presidente.
Pela pertinência do tema e também pelo fato de que meu estado, o estado de Mato Grosso, sofre muito, senador Armando Monteiro, com essa situação. Nós temos uma fronteira de quase 800 quilômetros aberta para a Bolívia e, nesse momento, lá não tem 15 agentes do Estado brasileiro, e eu digo das 3 esferas, resguardando aquele território, aquele vasto território. Com isso, nossas crianças, nossos jovens estão sendo cooptados pelos traficantes para servir ou de mulas ou de agentes do tráfico para avisar quando a polícia vem. E esse desafio que Vossa Excelência propõe é de suma importância para a vida do país, porque nós temos hoje um sistema que a gente não sabe se a gente quer reprimir, se a gente quer prevenir, e nessa dicotomia o tráfico avança, o crime avança. Então, esse desafio se impõe à sociedade brasileira do Iapoque ao Chuí, do Iapoque àquele novo município que diz que é a maior fronteira, o extremo distal do país. Mas a grande verdade é que, por anos, a gente faz esse debate. E aí eu sempre fico pensando o que Nova York fez. Nova York estava tomada pelo crime quando veio Rudolph Giuliani e implantou aquele programa. E há poucos dias eu ouvi uma citação interessante. Eles primeiro estruturaram a polícia, deram todas as condições, colocaram recursos e nada resolvia. E ficaram sem entender por que a situação não melhorava. Foi então que descobriram que tinham que trabalhar a sanidade policial. Então, contrataram uma equipe multidisciplinar para também trabalhar, porque não adianta só dar recursos, precisa trabalhar o homem. Então, isso demanda recursos, demanda força de vontade e, acima de tudo, força política. Quer dizer, mas não é só isso, existe um arcabouço, um conjunto muito grande. Então, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto tão relevante, porque o Brasil está em guerra. Nós estamos matando mais do que Síria e todo aquele conjunto de violência ali do Oriente Médio. Na minha cidade, recentemente, perdemos o padre João Paulo, um padre que era um popstar na cidade, senadora Ana Amélia. As missas dele, quando tinha pouca gente, tinha 5.000 pessoas. E a cidade está de luto, ele que é de Cornélio Procópio. Então, meus parabéns por Vossa Excelência alertar nesse tema. Muito obrigado, senador.